Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira de aulas do nosso acelerador de resultados Equipes que Resolvem. Mais uma vez, terça-feira, como já temos aqui o costume, semanalmente, trazendo assuntos muito importantes para que você, empresário, implemente já imediatamente dentro da sua empresa. Meu nome é Denise Gás, sou especialista em gestão empresarial, atuo há mais de 20 anos gerando transformações estratégicas, apoiando empresários, apoiando pessoas do mundo empresarial a gerar, de fato, transformações por meio da implementação de processos, estruturas e atuando fortemente no desenvolvimento de líderes e equipes. Equipes essas que pensam, que assumem e que, de fato, resolvem as situações no dia a dia, fazendo com que você, empresário, possa se dedicar menos ao operacional no dia a dia e focar naquilo que realmente importa, que é pensar estrategicamente nos caminhos da sua empresa, em gerar resultados melhores para o seu negócio. Eu sou uma empresária que tem foco em acelerar resultados de donos e donas de empresas que necessitam ter equipes autônomas, equipes que resolvam, equipes que não dependam no dia a dia totalmente de você para tomar decisões e gerar, de fato, resultados. Mentoro líderes especificamente no desenvolvimento de competências estratégicas, sou palestrante sobre liderança transformadora e tenho uma carreira executiva na área de gente e gestão há mais de 20 anos em empresas como a FMC Technologies, a Andina Coca-Cola, BHP Billiton, fui gerente de recursos humanos em outras grandes empresas, experiência consolidada em vários países da América Latina e na Europa, e hoje estou aqui para mostrar para vocês, falar sobre um tema muito importante que vai, de fato, gerar transformações dentro da sua empresa. Eu já ajudei muitas pessoas a impulsionar resultados que levam empresários como você a sair desse mundo operacional, do caos do dia a dia, construindo equipes autônomas, responsáveis e que realmente entregam resultado sem depender o tempo todo do dono. Essa é uma aula que acontece toda semana, toda terça-feira, às 20 horas aqui no YouTube, para você, empresário que tem mais de 5 funcionários, que está se sentindo sobrecarregado, cansado, porque carrega a empresa ou sente que carrega a empresa sozinho todos os dias, né? E você que quer aprender a sair desse caos operacional e ter uma equipe autônoma que resolve as coisas sem depender de você. Hoje, você vai entender como delegar as atividades, principalmente vendo como delegar responsabilidades para a sua equipe, sem perder o controle sobre as situações, sobre as coisas, tendo sempre clareza sobre como tudo está andando dentro da sua empresa, sem perder qualidade e principalmente deixando de ser o gargalo da sua própria empresa. Porque, certamente, se você centraliza tudo, se você está inserido completamente dentro do caos operacional, você, com certeza, é o gargalo da sua empresa. E é isso que precisa ser mudado. E na aula de hoje, você vai entender como delegar atividades para a sua equipe, mas muito mais do que isso, principalmente delegar responsabilidades. Para que a sua equipe haja, porém sem que você perca o controle do que está acontecendo, né? Sempre tendo muita clareza sobre como as coisas estão andando, sem que se perca a qualidade nos serviços, enfim, nos seus produtos e principalmente para que você deixe de ser o gargalo da sua própria empresa. Porque se você está mergulhado dentro do operacional, tendo que decidir tudo, carregando o piano nas costas, ou pelo menos com essa sensação, é porque você de fato está muito, muito sobrecarregado e sendo o gargalo da sua empresa.
Por quê? Acredito que o seu problema nunca tenha sido, assim, de fato delegar, né? Porque chega um momento em que é impossível não delegar, né? Porque senão para tudo mesmo. Trava tudo dentro da empresa, então a gente se vê obrigado a delegar as coisas. A grande questão está em como isso é feito, né? Não é possível sustentar uma realidade onde tudo trava por causa da centralização de tudo nas suas mãos. O problema é como você está delegando hoje. Aí é que está o X da situação. Vou começar falando sobre uma coisa que talvez você não tenha parado ainda para admitir até hoje, mas que acontece com a maioria dos empresários. Há muito tempo atrás, quando eu assumi uma posição de liderança pela primeira vez, e aí eu vou confessar, lá se vão mais de 20 anos, eu não tinha ideia do que era delegação, não sabia o que deveria fazer certamente. Na verdade, o que eu estava tentando era me achar e descobrir como dar conta daquele monte de responsabilidades que eu tinha acabado de assumir. Isso acontece com todo líder novo ou acontece com quem é líder pela primeira vez. Se vê ali frente a uma série de atividades e fica tentando entender como dar conta de tudo, né? E nessa fase, com o passar do tempo, eu até comecei a achar que eu estava delegando corretamente, até enchi a boca para falar que eu sabia como delegar. Só que na prática, na real mesmo, eu não delegava coisa nenhuma, eu apenas distribuía tarefas. Eu fazia com que, de uma certa forma, as tarefas eram organizadas dentro da equipe que eu tinha. Então, eu ficava passando coisas para a equipe fazer, mas continuava responsável por tudo. Ou seja, não apenas no nível de responsabilidade pela área, mas responsável porque aquela coisa específica, por menor que fosse, acontecesse. E o que eu fazia, então, era acompanhar tudo, conferir tudo, corrigir tudo, e muitas vezes era eu que acabava refazendo tudo. Quer dizer, brotava um monte de retrabalho para mim, sempre mais trabalho para mim mesma. E, na verdade, eu ficava assim o tempo todo até pensando, se eu não olhar, vai sair errado. Como que eu posso garantir que está certo, que o trabalho vai sair daqui da minha área da forma que tem que ser, se eu não olhar, se eu não revisar, se eu não conferir? E se eu não conferir, pode ser que dê problema. É mais rápido eu mesmo fazer, né? E eu ficava me sabotando o tempo todo. Eu mesma me auto-sabotando, porque comecei a achar que tinha coisas que eu não deveria delegar, que era melhor eu mesma fazer, porque aí eu tinha a certeza de que sairia bem certo, né? Sairia da forma que tinha que ser. E eu começava a passar cada vez menos coisas importantes para a minha equipe. Então, meu erro era ficar passando somente coisas simples e ficava eu mesma sobrecarregada com tudo. E isso, gente, não é nada mais do que os gurus chamam de aprisionamento operacional, que é uma expressão muito bonita para dizer que eu era ferrada mesmo, né? Porque enquanto eu fazia tudo, né, eu ficava sobrecarregada, exausta, e a minha equipe ali de boa, com produtividade baixa, com baixas entregas. E além disso, enquanto eu carregava todo o piano nas costas, eu estava treinando a minha equipe a não assumir responsabilidades. E quer saber? Isso acontece com muito empresário bom por aí. Então, é bem possível que você esteja passando por isso exatamente neste momento. E aí começou um ciclo invisível, que é super perigoso. As coisas importantes que eu delegava, a equipe fazia, mas não se comprometia de verdade, porque quem validava era eu, quem ajustava era eu, quem garantia era eu. E aos poucos eles foram deixando passar várias coisas que eles deveriam ter visto, porque sabiam que de qualquer forma eu ia conferir tudo que eles tinham feito. E eu
cada vez mais sobrecarregada, cada vez mais cansada. E o que é mais contraditório de tudo, eu reclamava que a minha equipe não tinha autonomia, que a minha equipe não agia, só que era o meu próprio comportamento que estava fazendo com que eles fossem cada vez mais dependentes de mim, né? Eu não gerava autonomia. Eu conferia até as coisas mais simples, então as decisões eram tomadas por mim, as ações eram definidas por mim, eu fazia tudo. E aqui tem uma frase, né, nesse slide aqui que você precisa guardar. É o comportamento da própria equipe que faz... Vou refazer. É o comportamento do próprio líder que faz com que a equipe seja totalmente dependente dele, né? Você não tem a equipe dos seus sonhos, mas você tem a equipe que você aceita ter e que você escolhe desenvolver. Então, se você não delega corretamente, se você não joga de uma forma estratégica e bem feita a responsabilidade para a sua equipe, você não vai ter, de fato, a equipe que deseja ter. E foi aí que eu tive uma sacada, assim, muito forte, uma sacada que foi bem daquele tipo, assim, ponto de virada. Eu me dei conta que se tudo volta para mim, na verdade, o que eu fiz não foi delegar. Eu não deleguei de verdade, né? Eu só descentralizei as tarefas, descentralizei as coisas. Mas eu centralizei em mim as decisões. E isso muda tudo, porque delegar de verdade não quer dizer que você vai começar a fazer menos coisas. O que quer dizer é que você vai transferir a responsabilidade por alguma tarefa, sendo bem claro sobre aquilo que a pessoa precisa fazer, de como ela deve fazer e até quando ela precisa fazer. Ou seja, o que, como e quando, né? Isso dá uma estrutura, mesmo mínima, né, para ela seguir no dia a dia. Então, quando ela recebe uma atribuição, quando é delegado alguma coisa para ela tem essa estrutura para seguir. O que eu preciso fazer, como e até quando eu preciso entregar. E tudo isso foi quando eu entendi que o problema não estava na equipe não assumir. Não era porque a equipe não assumia. Era eu que não estava sabendo criar esse ambiente, onde eles pudessem assumir o que eu estava querendo passar para eles. Tá? E foi assim que eu comecei a me preocupar com usar um método de delegação. Por quê? Eu precisava criar o ambiente de aprendizado onde a equipe pudesse assumir aquilo que eu estava delegando para eles. Né? Um método que fosse uma forma que me permitisse passar as coisas sem perder controle, mas passar as coisas. E sabe o que aconteceu? Deu certo. E isto começou a desenvolver mais a minha equipe. E é sobre isso, sobre o que eu fiz e esse método que eu utilizei, que eu quero falar mais com vocês aqui hoje. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, empresário, hoje, quando você delega alguma tarefa, o que acontece normalmente? O seu funcionário, ele volta com dúvidas para você? Ou ele executa mesmo sendo fora do padrão? Ou você precisa revisar tudo que ele faz? Ou pior, você já nem delega mais? Escreve no chat para eu saber qual é a atitude que você toma. Quando você delega e as coisas começam a voltar para você, assim, você deixa de delegar ou você continua delegando e procura de uma certa forma estruturar minimamente a forma como você delega? Me conta aí no chat como você faz. A maioria dos empresários vive nesse padrão. Delegam para a equipe, mas não confiam que o trabalho vai ser feito corretamente. Os empresários cobram, mas não estruturam direitinho exatamente o que deve ser feito.
Ou então, os empresários corrigem, mas não desenvolvem as pessoas para que elas não errem de novo. Só corrige, não orienta, não direciona. E isso cria um ciclo muito grande de desgaste. Então, você tenta delegar e dá errado. Aí, o que acontece? Você pega o trabalho de volta e fica sobrecarregado. Aí você perde tempo. Tenta de novo, delega de novo. Mas você não orientou da primeira vez, então nada mudou. O problema vai se repetir. Percebe que você não tem um problema na equipe? Você tem um padrão de delegação que cria retrabalho, que gera desconfiança e que te mantém preso nesse ciclo de sobrecarga. Então, o problema não está nas pessoas, mas sim na forma como você está delegando. E no meu método Equipes que Resolvem, que eu criei para ajudar empresários que sentem que estão carregando a empresa sozinhos, um método que eu criei para que os empresários possam finalmente ter equipes que funcionam de verdade, equipes que resolvem as situações, equipes autônomas. Um método para que os empresários tenham de volta o tempo para fazer as suas empresas crescerem, tempo para poderem estar com a família, para ter uma vida pessoal mais equilibrada. Esse método que eu criei, o Equipes que Resolve, nele existe um princípio muito claro. Delegar não é uma ação isolada. Delegar faz parte de um processo de gestão completo. E quando você não tem um processo de gestão claramente definido, aí você começa a depender da sorte. E nenhuma empresa sobrevive na base da sorte, né? Então, no meu método Equipes que Resolvem, eu tenho um capítulo inteiro dedicado a como delegar de forma estratégica e assertiva para fazer com que a sua equipe resolva, para fazer com que a sua equipe gere resultados melhores. Quando eu falo sobre delegar sem perder o controle, eu estou falando sobre algo muito mais profundo do que simplesmente distribuir tarefas. Então, delegar não é distribuir tarefas. Eu estou falando sobre algo muito mais profundo. Estou falando sobre definir as expectativas claramente. Estou falando sobre fortalecer a confiança na capacidade da sua equipe em entregar, né? Você precisa desenvolver a confiança de que o que eles vão te entregar vai estar correto, vai estar bem feito, vai ser entregue dentro do prazo esperado. E assim, você vai criar, com essa confiança e com essa forma correta de delegar, você vai criar um senso de responsabilidade maior em cada uma das pessoas da sua equipe. Com isso, o resultado não vai depender da sua presença o tempo todo, mas sim de processos que funcionam mesmo quando você não está olhando. Então, o tema da aula de hoje é sobre dar responsabilidades bem definidas para a equipe, fazer com que as pessoas se sintam seguras na hora de executar as tarefas e ter resultados mais previsíveis. Delegar é criar um ambiente onde as pessoas conseguem agir sem a sua presença, mas dentro de um padrão prévio bem definido por você. Agora, também é muito importante eu falar sobre o que eu não vou abordar hoje. Então, aqui nós não estamos falando sobre simplesmente largar as coisas para a equipe e torcer para dar certo. Começar a rezar para dar certo. Não estamos falando sobre microgerenciamento, ou seja, ficar acompanhando com uma lupa tudo aquilo que a sua equipe está executando. Também não estamos falando sobre confiar cegamente que tudo vai dar certo por um milagre, e muito menos que você tenha que ficar o tempo todo fazendo as coisas junto, né? Delegar é construir autonomia, com direcionamento, e é sobre isso que eu estou falando. Então, se você está procurando um caminho mais rápido, sem esforço, essa aula aqui não é para você. Tá? Agora, se você estiver disposto a aprender como delegar de forma assertiva, acompanhar o trabalho sem sufocar a sua equipe e criar um padrão de entrega que não dependa de você para tudo, aí sim você está no lugar certo. Agora, deixa eu te mostrar por que isso que eu estou te dizendo
é muito importante. É o tipo de mudança que, quando é aplicada, realmente transforma a forma como a sua empresa funciona. Então, quando você aprende a delegar da forma certa, você para de ser o gargalo da sua própria empresa. Afinal de contas, você não vai mais ter que fazer tudo sozinho. Você reduz a quantidade de retrabalhos dentro da sua equipe, você reduz a quantidade de coisas que vão voltar para você mesmo fazer, e você ganha tempo para definir o que é estratégico na sua empresa. Você vai cuidar do seu negócio. E o mais importante de tudo, você vai deixar de operar no limite, ali, no nível da sobrevivência, até onde você aguenta. Porque uma equipe que recebe tarefas delegadas da forma correta é uma equipe que assume mais responsabilidades, que decide melhor e resolve as coisas sem depender do dono da empresa para tudo. E essa semana eu estava conversando com um empresário que me disse o seguinte: Denise, eu já falei várias vezes o que a minha equipe tem que fazer. Eu já mandei fazer e o resultado não foi bom. Eu parei para olhar o que ele estava fazendo, né? E era mais ou menos assim: pega ali as informações necessárias e termina isso para mim. Falava também assim não dá, faz de outro jeito, pensa, faz direito. Só que olha só o problema que estava sendo criado com a forma que ele achava que estava delegando, né? Não estava claro o que as pessoas tinham que fazer, não tinha um direcionamento nenhum sobre o que era esperado de cada uma das pessoas da equipe. As pessoas saíam dessa conversa de maluco pensando assim: por onde eu começo? Não entendi nada, não sei nem o que é para fazer. E aí eu trabalhei com ele ajustando a forma de comunicação. E aquilo que ele não tinha falado, né, da forma correta, foi alterado para a seguinte forma. Ele falou assim: preciso que você termine um relatório. Ele falou mais ou menos assim, tá? Preciso que você termine um relatório para mim. As informações você pode pegar todas, elas estão todas disponíveis lá numa pasta. Vamos dizer que a pasta chamasse dados, porque eu não me lembro mais o nome da pasta, né? Estão todas disponíveis lá na pasta, no nosso Drive. E o que você precisar está lá. E se não estiver, vai lá na contabilidade e fala com o João. Preciso que você me entregue o relatório completo até amanhã. Olha a diferença. O que precisava fazer, onde ele ia achar as informações, quem poderia ajudar e até quando deveria ser entregue. Então, a forma de falar muda completamente o resultado, não é mesmo? Talvez você esteja pensando assim: mas Denise, se eu não acompanhar de perto, o trabalho com certeza vai sair errado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você precisa acompanhar, né, tudo que você delega de perto, o problema não está na equipe. É simplesmente que você não está sabendo como delegar direito, né? E outra coisa que eu escuto muito assim: minha equipe não está pronta, ainda não tem experiência, ainda não tem conhecimento suficiente para eu delegar e não ficar em cima acompanhando. Só que ninguém fica pronto, ninguém aprende se não for desenvolvido, né? E se você está junto, orientando de forma micro, tudo que precisa fazer, a pessoa não vai pensar, a pessoa não vai se desenvolver, né? Autonomia não é pré-requisito, autonomia é consequência. Então, quando você começa a delegar corretamente, aí a consequência vai ser que a sua equipe desenvolva autonomia. A autonomia é construída todos os dias, né? Através de uma delegação bem feita, feita da forma correta e junto com o feedback assertivo, que foi o tema da aula da semana passada. Por isso que eu falei que os temas, não me lembro mais se eu falei nessa aula ou na semana passada, mas eu falei em algum momento que esses temas eles andam juntos, né? Feedback anda junto com delegação. Então, se você muda a forma de delegar, a autonomia da sua equipe já começa a ser construída de outra forma. E você começa, aos poucos, a conseguir sair totalmente do operacional. Então, a partir de hoje, você pode começar a delegar de forma muito mais assertiva com tudo aqui que eu vou te mostrar.
Existem erros muito comuns que a maioria dos empresários comete. Assim, muitos erram feio na hora de delegar, né? O primeiro erro é não ser claro sobre o que deve ser feito e como fazer as tarefas. Então, é simplesmente falar algo do tipo, resolve isso para mim. Mas o que significa resolver nesse caso exatamente? E aí o empresário pensa, eu preciso de gente melhor para trabalhar comigo, né? Só que não é isso. Você precisa orientar, delegar de uma forma mais correta. Outro erro muito comum é delegar e sumir, né? Afinal de contas, você tem uma agenda cheia, muitas coisas para fazer, e aí delega e acha que já pode fazer outra coisa. Eu até entendo, tá, gente? Eu até entendo que você tenha muitas coisas para fazer, que esteja sobrecarregado. Afinal de contas, eu sei que você está afundado no operacional da empresa. Mas, pelo menos, quando uma atividade for feita pela primeira vez, é necessário que você esteja acessível para esclarecer dúvidas, para que os funcionários possam chegar até você com uma dúvida, né? Pelo menos na primeira vez em que aquela atividade é feita. E outro erro muito comum também é delegar uma tarefa e seguir controlando tudo nos mínimos detalhes. Ou seja, eu falei de duas coisas bem opostas, né? Tanto é errado delegar e sumir, quanto delegar e ficar junto, controlando cada mini passo que o seu funcionário der. Você pede para o seu funcionário fazer alguma coisa, mas não solta, né? Não deixa atividade com ele. E isso mata qualquer tentativa de autonomia. Ou então, um outro erro é aquele funcionário que não alinha o padrão, né? Cada um faz do seu jeito dentro da equipe. E aí você se frustra com o resultado. Por quê? Cada um faz de um jeito diferente, não existe um padrão. Sem contar quando o empresário delega, mas pega de volta, né? Logo assume a tarefa de volta. Aí você está realmente ensinando a equipe que, no final das contas, quem resolve é só você mesmo. Então, se você se viu aqui em um desses pontos que eu acabei de falar, fica tranquilo que você não está sozinho. Muitos empresários fazem exatamente isso. Também, né? Nunca aprenderam a delegar de forma assertiva. Mas existe um jeito certo de fazer isso. E eu vou te mostrar agora qual é esse jeito. Porque é justamente para que os empresários consigam ter uma equipe autônoma que foi o motivo por eu ter criado o método Equipes que Resolvem. E delegar atividades de forma correta e produtiva é elemento fundamental para construir equipes que resolvem, né? Como o próprio nome do meu método diz. Existem pontos fundamentais para que a delegação ocorra de forma assertiva. O primeiro ponto é: o funcionário precisa saber claramente qual é o resultado esperado, né? Aquela tarefa que foi delegada para ele, ele precisa saber o resultado esperado, né? Não só o que ele tem que fazer, mas qual é o padrão de qualidade, qual é o resultado que ele tem que entregar. Não é sobre apenas dizer o que você vai fazer, é também deixar claríssimo o que precisa ser entregue em termos de resultado, a forma como precisa ser entregue. Então, vou dar um exemplo assim, não é correto dizer, faz aí um relatório de vendas. Em vez disso, né, você pode dizer, preciso de um relatório de vendas da semana, separada por produto, com comparativo da semana anterior e um destaque dos 3 itens que mais cresceram. Perceberam a diferença? Aqui você está definindo o padrão de qualidade do relatório que você quer receber. Tá? O segundo ponto é contextualizar antes da execução. Pessoas executam melhor quando elas sabem o porquê elas estão fazendo alguma coisa. Então, se você não der um contexto mínimo, elas vão só cumprir uma ordem, né? Se você der um contexto, mesmo que seja mínimo, elas vão tomar decisões melhores. Sem contexto, a pessoa vira uma executora. Se você der um contexto, ela vira alguém que pensa. Ela já vai poder
pensar em como melhorar aquela atividade. Vamos pensar um outro exemplo aí de relatórios. Por exemplo, esse relatório não é só controle. A gente vai usar isso para decidir quais produtos vamos impulsionar no próximo mês. Se os dados estiverem corretos, a decisão também estará. Isso muda completamente o nível de atenção da pessoa, ou seja, o relatório não apenas precisa ser entregue certo, mas ele vai saber aonde vai ser usado e vai dar uma importância muito maior ainda a essa tarefa. Já o terceiro ponto é ter a pessoa certa para a tarefa certa. Delegar as tarefas de forma igual para todo mundo é um erro clássico. Então, a delegação assertiva, ela considera o nível de maturidade, de habilidade, a experiência de cada pessoa. Nem todo mundo está pronto para receber as tarefas da mesma forma. Por exemplo, um funcionário novo, ele precisa de mais orientação. Um funcionário experiente já pode ter mais autonomia e tomar decisões. Então, se você dá autonomia demais para quem não tem experiência, para quem não está pronto, vira um erro. E se você controla demais, quem já sabe, quem tem experiência, já vira um elemento de desmotivação. Então, é preciso considerar o indivíduo ali presente, que está recebendo a tarefa que você está delegando. Já o quarto ponto é definir muito bem os combinados antes, né? Então, a maior parte dos problemas de delegação nasce justamente na falta de alinhamento. Não combinou direito com a pessoa aquilo que é preciso ser feito, né? Então, o prazo, o formato de entrega, a forma de conferência, tudo precisa estar alinhado desde o início, né? O problema de muita delegação mal feita é a ambiguidade que fica presente ali. Então, por exemplo, eu preciso disso até quinta, às 14 horas, em formato de planilha. Me manda antes um rascunho na quarta para eu dar uma revisada e ver se está tudo bem. Olha que diferente, é um combinado de prazo do que a pessoa precisa fazer, né? Se isso não é feito, cada um cria a sua própria expectativa para a forma como vai entregar e aí já começa um conflito. Aproveita e tira um print dessa tela, hein, gente? São 8 pontos muito importantes para a delegação. E o quinto ponto é construir autonomia com responsabilidade. Delegar não é delargar, né? Não é abandonar, mas também não é microgerenciar, ficar em cima, acompanhar tudo, né? O tempo todo. Delegar é dar espaço para que a pessoa execute, né? Deixando claro que ela é responsável pelo resultado. Dê espaço para ela fazer, desde que você tenha direcionado claramente da forma como eu já passei aqui durante toda essa aula. Vou dar um exemplo. Você pode, numa determinada situação, chegar e dizer assim para o seu funcionário: você é responsável por essa entrega. Se tiver dúvida, pode me chamar, mas eu confio que você vai conduzir bem. Então, aqui você deixa muito claro, a responsabilidade é dela e não sua. Esse é um combinado perfeito. Já o sexto passo é acompanhar de forma inteligente. Não é deixar solto, nem ficar em cima, é criar pontos de controle estratégicos para corrigir a rota sem sufocar as pessoas, né? Não acompanhar, ou seja, abandonar totalmente, isso é ser negligente. Acompanhar demais é sufocar. Então, deixa claro que você não confia. Então, o meio termo, né, pessoal? Assim, acompanhar de uma forma inteligente. Por exemplo, vamos falar sobre isso na quarta-feira, só para ver se a gente está no caminho certo, se as coisas estão andando bem. Isso já evita um monte de retrabalho sem virar uma microgestão. E o sétimo ponto, feedback que gera evolução. Dê esse tipo de feedback, né? A delegação ela só melhora quando existe um retorno claro sobre o que foi bem, sobre o que não foi bem, o que precisa ser ajustado. E esse feedback de forma direta, construtiva. Se você não assistiu a minha aula da semana passada e ainda não me segue no canal, entra lá,
Começa a me seguir e veja a aula específica sobre como dar feedback sem gerar conflito. Tá? Lá você vai entender claramente como aplicar as técnicas de feedback. Porque sem feedback correto, o erro se repete. Já com feedback ruim, a pessoa trava. Para a gente ficar no mesmo exemplo aqui do relatório. Você pode dizer assim, o relatório ficou bem organizado, isso foi ótimo. O que precisa melhorar é a sua análise. Isso se o problema dele tivesse sido a análise, né? Você trouxe dados, mas não interpretou. Na próxima vez, no seu próximo relatório, eu quero que você faça também uma leitura sobre os dados. Que você me fale o que você entendeu sobre os números. E assim você está direcionando, sendo direto, claro, com um caminho de melhorias. Já o 8º e último ponto é: você precisa ter consciência no processo. Delegar bem uma vez não resolve, né? Não muda nada. O que muda é repetir até virar um padrão. O ganho real vem da repetição, até virar uma cultura dentro da equipe, né? Então, toda tarefa segue o mesmo fluxo. Explicar claramente o que é para ser feito. Então, explique claramente o que é para ser feito. Contextualize a importância daquilo. Defina o prazo para ficar pronto. Marque uma conversa rápida para ver como está o andamento e, por fim, dê o feedback sobre o que foi bem feito e o que precisa melhorar na próxima vez. Para que a tarefa, na próxima vez, quando ela for feita de novo, ela continue sendo bem feita. Quando isso vira rotina, a equipe começa a se antecipar. E é aí que começa a nascer realmente a autonomia. Quando você começa a usar todos esses 8 pontos que eu acabei de falar, você vai ver uma mudança significativa acontecendo na sua equipe. E principalmente em você, porque você vai parar de carregar o peso de ter que fazer tudo você mesmo. Porque agora as pessoas, né, elas entendem melhor o que precisa ser feito, assumem mais responsabilidades. Você começa realmente, então, a conseguir sair do caos operacional, que é exatamente o que a gente quer. Tá? Então, a delegação assertiva, ela não tira o seu controle. Isso é muito importante que você entenda. O que ela faz é mudar o tipo de controle que você vai ter. Tá? Você sai daquele controle operacional de fazer tudo e passa a ter um controle estratégico, que é garantir que tudo funcione. E isso é muito diferente. Então, a partir de hoje, com tudo que eu passei aqui nessa aula, você já pode realmente começar a fazer isso diferente e construir uma equipe que resolve. E quero te convidar para a aula da próxima semana, na próxima terça, dia 5 de maio, mesmo horário, 20 horas, no YouTube. Então, se você está aqui ao vivo comigo ou assistindo essa aula gravada, anota aí já na sua agenda para não perder. Eu vou falar sobre os 5 desafios das equipes. Vou te mostrar os desafios que as equipes mais enfrentam no dia a dia e que eu tenho certeza que podem estar travando a sua equipe hoje também, fazendo com que você tenha que carregar a empresa sozinho nas costas. Caso você ainda não esteja inscrito no meu canal para participar das aulas ao vivo, receber a notificação, vai lá no meu Instagram agora, @adenisegás, clica no link da bio, lá vai ter o link dessa aula semanal e se cadastra para receber o link e ser avisado quando a aula começar todas as semanas. E aproveita, já que você vai estar lá, já me manda um direct sobre o que foi que você aprendeu na aula de hoje e que você já vai implementar a partir de amanhã dentro da sua empresa, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, é só me mandar a sua pergunta no direct, que eu vou te responder para ajudar você a criar uma equipe que resolve. Vem comigo sair do olho do furacão, eu estou aqui para te ajudar. Uma boa noite a todos e até a semana que vem.